Eu convido você nesse momento, aonde está, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Senhor bom Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e pela possibilidade de estarmos juntos através da presença do Senhor para refletir na sua palavra. Queremos ouvir a sua voz, para isso pedimos que mais uma vez use o pastor Rodrigo e a nós nos dê sensibilidade para entender a mensagem dessa noite. Pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Como é bom louvar a Deus, como é bom adorar em família, com pessoas que nós amamos, com colegas, amigos, vizinhos. E eu fico muito feliz por estar com você nesse momento, nessa Semana Santa especial, estudando a Palavra de Deus. Ainda que de maneira virtual, mas para o Espírito Santo não há barreiras de distância, de tempo, de geografia. Ele nos une todos numa única fé, num único amor, numa única graça. E eu quero pedir a você então para abrir a sua Bíblia comigo agora e ler um texto que está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Eu vou ler aqui na minha tradução. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário, disse o Senhor, para que eu possa habitar no meio deles. Quando foi que Deus falou estas palavras? Qual seria o significado disso? Bom, eu vou dar um contexto rápido para você. Deus estava falando com Moisés no alto do Monte Sinai, no momento em que ele dava as suas leis ao povo. E naquele momento a Bíblia revela que a glória de Deus encheu todo o Sinai, mas de tal forma que o povo tinha medo até de olhar para o topo da montanha, porque havia relâmpagos, vozes, trovões. Até um animal que chegasse ali no sopé da montanha poderia morrer, fulminado. Então o povo, evidentemente, estava com medo. Aquele Deus era grandioso demais para eles. E Deus falava, Moisés ouvia e o povo se apavorava lá embaixo. Foi nesse momento, nesse contexto, que Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, alguma coisa não está bem aqui. Olha lá para baixo. O povo está morrendo de medo de mim. E pouco tempo também, você sabe que o povo acabou adorando um bezerro, porque o ídolo oferecia menos pavor para o povo do que o Deus verdadeiro. Mas antes de falar desse ídolo, vamos voltar ao diálogo de Deus com Moisés. Ele vira para o profeta e fala assim: Moisés, vamos mudar um pouquinho as coisas aqui? O povo está com muito medo de mim. Faz o seguinte, você vai descer e você vai fazer um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. É interessante que quando a gente vai na língua hebraica, Deus fala com Moisés para fazer um santuário, um Mikadesh, um lugar sagrado, e ele fala que nesse lugar Deus iria habitar com o seu povo. O verbo habitar aqui vem de uma palavra em hebraico, de um substantivo, mishkan, que significa morar numa tenda, como um beduíno, um cigano. Eu não sei bem o que Moisés pensou naquele momento, mas eu posso aqui refletir e talvez imaginar que Moisés deva ter perguntado: Senhor, mas se o povo está com medo da sua glória aqui do alto da montanha, se o Senhor descer para morar lá no meio, todo mundo vai morrer fulminado. Moisés também conhecia que nas religiões pagãs, geralmente os santuários dos deuses ficavam nos mais altos cumes das montanhas. E por que Deus, contrariando essa cultura, iria fazer um santuário para ele, não de pedras, mas uma tenda, uma barraca, e morar lá no meio do povo? Bom, eu vou mostrar para você aqui uma maquete que vai nos acompanhar durante toda esta Semana Santa, tá bom? Nós vamos falar sempre sobre essa maquete. Essa maquete que está aqui é exatamente um modelo de como seria o santuário, aquele que Deus mandou Moisés construir. Aquele que Deus disse para Moisés: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Agora, isso tem um significado tão profundo que eu vou explicar para você qual é a teologia que está por detrás desse texto. Como eu havia falado, Deus era glorioso, Ele é glorioso, sempre o foi, sempre será. Mas a glória de Deus é tão majestosa que, às vezes, numa função até paradoxal, a maneira de Deus se revelar é se escondendo. Isso mesmo. Deus tem que ocultar a glória dele para que nós não sejamos consumidos por ela. E foi isto que ele fez quando pediu a Moisés para construir um santuário, uma tenda, para que ele pudesse habitar no meio do povo.
Saindo do Antigo Testamento, indo para as páginas do Novo Testamento no Evangelho, nós vemos novamente esse movimento de Deus, mas dessa vez não descendo de uma montanha, mas sim do próprio céu. Quer ver? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia comigo agora no Evangelho de João. Lá no primeiro capítulo de João, no capítulo 1, versículo 14, assim diz na Bíblia: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você lembra o que Deus tinha falado para Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu falei que o verbo habitar vem da palavra mishkan, que é morar numa tenda. No grego do Novo Testamento, o verbo que é usado para habitar é o mesmo de armar uma tenda. É como se eu dissesse assim: e o verbo se fez carne e armou a sua tenda para morar no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lembra que eu disse que, para que a glória de Deus não nos consuma, nós vemos a glória de Deus de uma maneira velada? Pois a glória de Deus no Antigo Testamento foi velada no tabernáculo, ali naquela barraca, naquela tenda. E no Novo Testamento, ela foi velada no corpo físico de Jesus. Agora eu quero convidar você e a todos que estão em sua casa para refletirem um pouco comigo no significado teológico por detrás desse movimento de descida de Deus. Ora, todos nós, eu e você, somos sempre convidados a ser cada vez mais vitoriosos. E não há nenhum problema em querer crescer na vida, vencer, ter sucesso. Não há problema nenhum nisso. Mas, às vezes, você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Sendo assim, vamos refletir sobre esse convite que o mundo sempre nos faz para ser os melhores, aqueles que estão em primeiro lugar, os mais bonitos. Olha o incentivo, por exemplo, das redes sociais. É filtro para deixar a sua foto mais bonita, é uma forma de colocar você ali com Photoshop, é sempre mostrando as férias, o momento da risada, da felicidade. As pessoas hoje parece que estão sendo convidadas a ser cada vez menos humanas. As pessoas não querem chorar, não querem demonstrar suas emoções, seu lado fraco. É melhor mostrar apenas as suas conquistas, não as suas fraquezas. Que diferença, não é? Enquanto nós somos muitas vezes convidados pela sociedade a nos divinizar, a tornar-nos deuses, semelhante àquela tentação da serpente para Eva no deserto, no Éden, Deus, ao contrário, resolveu se humanizar. Percebeu? Nós somos convidados a subir a montanha e ter a glória de Deus, algo que Lúcifer também quis no céu. Deus, ao contrário, deixa a glória dele e vem morar no meio de nós. Sendo assim, algumas perguntas que você pode fazer aí para o pessoal. O que significa humanizar-se? Se Deus, que é tão glorioso, não teve vergonha de se tornar humano, e tão humano a ponto de admitir fraquezas, sim, fraquezas. Jesus deixou a cruz cair. Ele não teve fraqueza moral, ele não cometeu pecado, mas ele deixou a cruz cair. Ele teve medo, ele pediu água, ele gritou de sede, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não colocou um filtro na sua imagem para ficar mais bonitinho. Ele assumiu o que está escrito em Isaías 53. Não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Como é que nós podemos colocar em prática o exemplo de Deus? O que significaria hoje, no século XXI, o ato de humanizar-se? O que você pensa disso? Como estamos justamente incentivando a esse culto em família, entre amigos, num pequeno grupo, eu gostaria de convidar você agora a conversar com as pessoas aí na sua sala sobre esses temas. O que significa para você esse ato de Deus descer do Monte Sinai? Qual deveria ser o meu desafio de descer do meu Sinai para morar no meio do povo? O que significaria hoje, em termos práticos, humanizar-se? Pense nisso. Eu não vou fazer aqui nenhuma oração final. Sabe por quê? Porque esse momento de culto e reflexão na palavra de Deus não acabou. Você vai dar continuidade aí do seu lar. E depois que vocês conversarem sobre essa temática à luz da palavra de Deus, aí vocês vão orar por todos nós, pedindo o Espírito Santo e a brevidade da volta de Jesus. Então, boa conversa.